O Newcastle está disposto a fazer uma loucura para tirar o Alan do Palmeiras e o Verdão já se prepara para isso. E não é só ele, viu? Tem outra cria da academia que também pode sair. No meio disso tudo, tem a lista do Rei da América 2025, tem palmeirense na lista e tem o futuro de Caio Paulista. O Galo já se decidiu sobre o futuro dele e o Allianz Parque. O Allianz Parque vai passar por mudança, isso interfere diretamente nos jogos do Palmeiras no Paulistão. Vai trocar a grama, a gente vai trazer tudo para você. Então, cara, já se adianta, você que gosta do nosso canal, dos nossos vídeos, do nosso trabalho, like no vídeo, por favor. É extremamente importante. Você aí que é o nosso seguidor, né, que acompanha a gente sempre nos vídeos, é muito importante que você prestigie e dê uma moral pro nosso trabalho, tá? Afinal, você já confia, já conhece a gente. Você que não nos conhece, não sabe ainda, conhece o nosso trabalho, né? Eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado aqui é o Erlan Dias e todo santo dia tem informação, resenha, entretenimento sobre Palmeiras e futebol, tá? Então fica até o final do vídeo, aí sim, se você curtir, você deixa o seu like e se inscreve. Vamos lá? Vamos aqui pela primeira notícia, troca de gramado no Allianz Parque. É o primeiro assunto do dia aqui. Allianz Parque vai trocar de pele, né? O Palmeiras, a W Torre e a Soccer Grass, eles bateram o martelo aí. O gramado sintético da nossa casa vai ser totalmente trocado e não é reforminha não, viu? É gramado novo, é tecnologia mais atual, mantém o piso sintético, lógico, mas no nível ainda mais alto. O processo vai rolar em 7 fases. Agora, no fim de 2025, eles começam tirando a cortiça, né, a areia e o tapete antigo. A obra dá uma pausa por causa dos shows que estavam marcados. O Allianz hoje ele é um estádio, casa de show o ano inteiro. E aí, no comecinho de 2026, voltam com a parte pesada. Eles abrem os dutos ali de drenagem, regulariza aquele pedrisco e coloca o famoso shock pad, que é aquela manta que absorve impacto. Eles instalam os novos tapetes, fazem o enchimento, nivelando marcação do campo. Previsão é o Palmeiras voltar a jogar no Allianz Parque na última semana de fevereiro de 2026. Até lá, a tendência é mandar jogo em Barueri, na Arena Crefisa. E o detalhe, o gramado ele continua sendo sintético aprovado pela FIFA, é sempre bom lembrar, né? Às vezes a gente fala no flamenguista do nosso vídeo, sempre bom lembrar, sintético aprovado pela FIFA, como já era desde 2020. Essa troca, ela não é por proibição nem nada, é por desgaste natural e também para acompanhar a evolução da tecnologia. O campo antigo do Palmeiras, ele já tinha perdido parte da memória, aquela capacidade da fibra voltar e ficar em pé depois do impacto. E isso atrapalha demais um time que joga em alta intensidade como o Palmeiras. E no meio de toda essa novela de Flamengo, gramado sintético, nota para lá, nota para cá, o Palmeiras responde de outra forma, investindo, melhorando o seu gramado. O custo estimado aí gira de 10 a 11 milhões e a ideia é simples, é manter o Allianz Parque como um dos campos mais fortes e mais rentáveis do continente, tanto esportivamente quanto em eventos. Foram mais de 30 jogos e quase 30 shows em 2025. E só para lembrar o peso do Allianz Parque, mais de 340 jogos, 224 vitórias e mais de 640 gols desde a inauguração. Aí tem recorde de invencibilidade, sequência absurda de vitória e uma média de público acima de 35 mil pessoas por jogo nos melhores anos. Ou seja, a Allianz Parque está fazendo a manutenção da Ferrari, né, senhor Erlan Dias? E vai gerar muito bafafá isso aí, né? Vai gerar muita discussão Aliás, recado já para W Torre, quando for lançar, quando for testar, chama nós aí, porque aqui é qualidade testando, que é uma beleza. Vocês vão entrar gramado. Vocês vão entender como que é a velocidade do jogo nosso. Mas, cara, legal, tem que fazer isso mesmo, né? Já faz tempo, desde a polêmica ali da cortiça, começou a colar o outro material colava nas chuteiras, né? E tava bizarro, e tinha reclamações de jogadores palmeirenses, inclusive. E aí fizeram a troca só ali do material e agora a troca do gramado mesmo. E aí realmente fica aquele lance, né? Eu vi que a CBF ali ela fez um estudo sobre lesões e não teve nada conclusivo, é óbvio, porque tem lesão em todo lugar, todo tipo de gramado. E aí a questão agora parece que é o lance do impacto no jogo, né? Mas o impacto no jogo, assim, se o gramado estiver bom, o impacto dele é natural, assim, porque cada gramado tem um jeito, né? Você vai jogar num gramado mais duro, a velocidade é outra. Você vai, no Brasil ainda, que é um país gigante, você vai jogar no sul, às vezes tá frio, você vai jogar lá no Nordeste tá calor, você tem que dosar também o ritmo de jogo, né? Do tanto que você se desgasta ou não. Então, muitas coisas afetam o jogo, né? Não é só o gramado, mas muitas coisas afetam. Então, se for ficar analisando isso, daqui a pouco o Flamengo tá pedindo para tirar o sol
dos lugares também, tá pedindo para tirar o frio de outro, porque um monte de coisa afeta o jogo. Mas o Palmeiras faz a parte dele. A parte dele é deixar o gramado realmente em dia, o gramado bom, para o jogo ficar bom e também para ficar seguro, né? Para evitar também qualquer tipo de problema. E é isso, mano. O gramado, pelo menos do que tem muita gente que fala da questão da transmissão, que parece que o gramado do Palmeiras não é verde, né? Mano, pra caramba, tá num silo do compost no Twitter. Quem já foi ver de perto, pega os vídeos da galera, até a gente, né, que filma às vezes ali da torcida ou do gramado, é verdinho, é tudo bonitinho, realmente às vezes na transmissão ali não aparece, mas é tudo bonitinho. A questão Isso é iluminação e transmissão, né? E ainda pergunto, pô, a iluminação do Alisson. Não, a iluminação do Alisson parece estar de dia. Você vai num jogo de noite, parece estar de dia. A questão é ajuste de câmera, ISO, que está acontecendo muito com muitos canais agora. Essa adaptação para o 4K, que alguns canais fazem transmissão em 4K e a TV da pessoa às vezes não pega 4K, ou às vezes ao contrário, né? A TV da pessoa é muito boa e a transmissão não acompanha aquela qualidade. Então isso é uma adaptação de tecnologia. Mas o gramado em si é tudo bonitinho e realmente isso eu não tenho que falar. Todo mundo que questiona o gramado do Allianz Parque, realmente a gente tá vendo que é uma parada totalmente clubista hoje em dia, né? E seguimos aqui com a novela Caio Paulista. O Atlético Mineiro já avisou oficialmente o Palmeiras que não vai exercer a compra do Caio Paulista. Aquele negócio da troca com o Bruno Fux, lá no começo do ano, ele perdeu espaço com o São Paulo, ele terminou o Brasileiro praticamente 100 minutos e mesmo com 38 jogos na temporada, ele foi pouco decisivo. Não teve nenhuma bola na rede e só uma assistência. O que isso muda no Palmeiras? Na prática, quase nada para o Abel hoje. O Palmeiras já tem o Piquerez consolidado como titular e o Jefté crescendo bem aí como reserva, fechando a lateral até com boas atuações, na minha opinião. Não acho que esse jogador ruim, todo mundo fala, que bem que pro Twitter todo mundo é ruim, né? Vou colocar o Messi lá, o Messi não joga o que era para jogar, segundo o Twitter. E tem duas assistências aí importantes nos jogos do Brasileirão, o Jefté. E a ideia da comissão é trabalhar sempre com 3 nomes por posição. E esse terceiro espaço na lateral esquerda tende a ser preenchido pela base. Aí entra o nome do Arthur Gabriel, do Sub-20, que tem contrato longo até 2029 e é visto internamente como um projeto para subir aos poucos para o profissional. Então, Caio volta, mas não deve ficar. O Palmeiras deve ouvir proposta para novo empréstimo, talvez até venda, porque o ciclo dele aqui parece bem encaminhado para se encerrar. E a posição hoje é Piquerez, Jefté e Arthur Gabriel aparecendo como uma opção de futuro. É aquele tipo de caso do jogador que serve mais como moeda de mercado do que como peça de planejamento do Abel. E aqui tem que se dizer que erramos firme, Abel errou firme nessa contratação, hein? Meteu 5 anos de contrato pro Caio Paulista, cara. Meu Deus do céu. Eu não entendo. Isso é aquelas contratações que tem cheiro para dar errado, né? Parece que vai dar errado, tem cheiro de coisa errada e deu errado, né? Pasme. O Abel falou que era um jogador para amanhã, né? Mas como diria Renato Russo, às vezes amanhã não tem. Porque você ficou o cara ficou esperando esse amanhã para esse amanhã quando, pô? Daí teve essa troca no Galo também, não se firmou. E o Caio Paulista, ele é um jogador, ele surgiu como atacante, depois foi adaptado na lateral, até aquele ano que o São Paulo ele ganha a Copa do Brasil, e esse negócio de Copa do Brasil, às vezes ele engana muito, né? A gente tava até falando sobre o Corinthians, né, tipo, agora que tá bem, mas os caras amassando a bola no Brasileiro e na Copa do Brasil os caras voando. Palmeiras já foi campeão de Copa do Brasil no ano e no outro foi rebaixado. Então essas Copas, às vezes, são muito boas para alguns jogadores, né, se firmarem na carreira. Só que daí, na hora que ele é exigido, no caso do Palmeiras, de vir jogar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tudo junto, o cara não deu conta, né, velho? E nem no Atlético Mineiro também, jogando outras competições. E é esse, o problema é esse, 5 anos de contrato, como que você faz, né? Vai ter que ficar jogando o cara para um lado para o outro, emprestando até surgir alguém que vai comprar. Você lembra, o Chelsea fazia muito isso, né? Você lembra do Lucas Piazon? O cara conheceu a Europa inteira, porque ele tinha 5 anos de contrato com o Chelsea. Aí ele foi, cara, sei lá, Turquia, Portugal, Espanha. Ele conheceu a Europa só com 5 anos de contrato com o Chelsea. Viajou, né? Eurotrip ele garantiu. Garantiu, pô, reservou, né? Tá maluco. E vamos falar aqui do Rei da América 2025. Tem palmeirense, tem flamenguista e tem até o Messi no bolo. Se liga só. Terceiro ponto, Rei da América 2025. Jornal uruguaio El País divulgou a lista dos 14 indicados ao prêmio de melhor jogador do continente da temporada. E claro, tem palmeirense, tem flamenguista na jogada, além de um tal de Lionel Messi. Você conhece? Sabe quem que é esse aí, Erlan? Que resolveu brincar de jogar bola na MLS e manter o nível aí na seleção argentina.
Pelo lado do Palmeiras, o nome que ganha força é o Vitor Roque, artilheiro do Palmeiras no Brasileirão, com 16 gols, vice do 16, 17 gols, não sei aqui o número exato, vice de Brasileirão e vice de Libertadores, convocado para a seleção e já foi até premiado na Bola de Prata. Ele representa o Palmeiras, mais jovem, né, que vendeu o Endrick, que vendeu o Luiz Guilherme, Vitor Reis, e conseguiu se manter competitivo aí, brigando por taça. Do lado do Flamengo, o destaque segue sendo a Arrascaeta, que, pô, empilhou título de Libertadores, muito provavelmente deve ganhar aí também até outros títulos individuais, pegou brasileiro também, é o cérebro do Flamengo, e no meio dessa disputa aí entra o Messi, campeão da MLS com o Inter Miami e ainda em nível de seleção argentina. E é aquela coisa, né? Quando bota o Messi numa premiação, automaticamente sobe o sarrafo para os demais. Então, decisão sai em 31 de dezembro e além da disputa de ego, né, entre as torcidas, esse tipo de prêmio ele conta com uma narrativa de carreira, contrato, marketing, todo esse tipo de coisa. Por Vitor Roque, por exemplo, tá na lista, muda o patamar de como a Europa vai enxergar ele. Já tá enxergando ele diferente, né? Mas isso ajudaria demais. Eu acho difícil ganhar aqui, né? Você tem o Arrascaeta fazendo uma temporada incrível. O Arrascaeta, eu falo pra você, ele roubou toda a felicidade do universo pra ele, porque eu tava vendo lá, o cara ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão, aí o filho dele nasce, aí ele vai jogar com o Cruz Azul e ele mete 2 gols. Bizarro esse cara, velho. O cara roubou a felicidade do mundo pra ele. Não, o zagueiro deu o primeiro gol pra ele. Falei assim: você já tá feliz? Fica um pouquinho mais aí. Mas pra mim o justo seria ele mesmo, né? Tudo bem que o Messi tá aí na parada, ainda joga na seleção, né? Mas tá na MLS, querendo ou não, a gente sabe que o nível é um pouquinho abaixo, muito embora, né? A gente empatou com o time dos caras, a gente falou tanto de MLS, e aí os caras até que foram bem no Mundial ali. Mas não dá, né? O Rascaeta, essa temporada é a melhor temporada dele no Flamengo, inclusive, né? Melhor que 2019, que já foi uma temporada absurda. E é triste, porque ele não vai sair, né? Ele já foi, não vai para a Europa mais, não vai, ele vai ficar aí. Eu não sei qual que vai ser o tamanho do Arrascaeta, para mim, inclusive, quer dizer, quem sou eu? Não sou flamenguista, né? Mas em números ele já passou um monte de ídolo do Flamengo, né? O próprio Zico, vários jogadores aí históricos do Flamengo ele já passou. Então ele vai ser gigantesco aí, não dá, esse ano aí realmente foi absurdo, e até esse problema que a gente falou, dele não jogar tantos jogos, ainda mesmo com esse controle de carga, ele ainda jogou bastante jogos, toda hora você olhava, tava ele ali decidindo o jogo, né, foi um dos artilheiros do Brasileirão também, infelizmente vamos ter que aguentar ele por mais bons anos aí, nos próximos jogos, faz marcação individual, pelo amor de Deus, não aguento mais esse cara resolvendo o jogo, velho. E não sente uma caganeira, né, cara? Não dá uma diarreia no cara, não sente uma posterior da coxa, velho. Que loucura, mano. Parou, né? Inclusive conseguiram alinhar. E vai ficando mais velho e vai ficando melhor fisicamente. Vai evoluindo também, né? Tecnologia, os preparos. Mano, tem 31 anos. Vai tomar no nariz. Nossa senhora, que é isso? O cara joga demais, rapaziada. Aqui vocês me desculpem, eu tenho que deixar o clubismo de lado. O que esse cara faz é bizarrice. Vamos para a nossa próxima notícia aqui. Recadinho rápido dos nossos amigos da KTO para quem curte uma fezinha na Copa do Brasil. Domingo já tem a volta. E é o seguinte, você vai ganhar de qualquer jeito. Você errando ou acertando a sua aposta. Essa é a nova promo da KTO. Aposte e ganhe na Copa do Brasil. Como que funciona? Sem enrolação para vocês aqui, ó. Vai aparecer um QR Code na tua tela e um link fixado nos comentários. Você vai abrir tua conta na KTO agora. Agora, você viu esse vídeo aqui? Corre e aproveita, abre tua conta, QR Code ou link no comentário. Você vai na aba promoções e procura a oferta de R$10 em aposta grátis para você. Vai lá na aba promoções, clica em aceito participar, aí você faz uma aposta de R$10 ou mais em qualquer jogo da semifinal da Copa do Brasil com uma odd mínima de 1,80. Assim que essa aposta for resolvida, não interessa se você ganhou ou perdeu, você recebe mais R$10 em aposta grátis na conta. E é uma por pessoa, viu? Então não adianta querer farmar na promoção, não é uma por pessoa. E lembra de sempre criar tua conta, né? Chega com cuidado, cria tua conta, presta atenção direitinho, ativa a promoção. E o recado que não pode faltar, promoção só para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. KTO tá legalizada no Brasil e preza sempre pelo jogo responsável. Valeu, KTO, tamo junto. E vamos falar aqui de zagueiro para 2026, o futuro do Naves, né? Vocês lembram dele, o Naves, que jogou muita bola no Palmeiras. Vamos falar de zaga aqui. O Palmeiras já decidiu que vai buscar um zagueiro no mercado para 2026 e mesmo com Gustavo Gomes, Murilo, Fux e mais alguns nomes, a ideia é manter
o nível alto de competição interna, principalmente com o cenário aí pesado de Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e quem sabe, por que não, no fim do ano, um Mundial novamente. A solução mais óbvia aqui seria se repatriar uma cria da academia, que é o Naves, que hoje está no Alverca de Portugal. Ele vem se destacando por lá, mas o que acontece, segundo os bastidores aqui, a apuração, que a gente teve informação, não está nos planos do Palmeiras, não está nos planos da comissão técnica. O Palmeiras acompanha aí, que sabe que ele faz uma boa temporada, mas entende que o perfil que o Abel quer para 2026 é um zagueiro mais pronto, mais cascudo, de preferência já testado em nível alto de competição, ou seja, clube que é zagueiro, mas não vai queimar cartucho em alguém que na visão deles ainda é muito muito projeto, né? Precisa muito trabalhar esse jogador. O Naves ele deve seguir o caminho na Europa, ganhando vitrine por lá, e o Palmeiras olha para outro perfil, algo mais próximo, por exemplo, como o Nino, o Vitão. O Flamengo já está de olho, o Flamengo inclusive já fez proposta pelo Vitão. Esse é o tipo de alvo que já apareceu aí em outras notícias, nós trouxemos informações para vocês. Aqui o Palmeiras busca liderança, experiência de Libertadores e porte para chegar jogando. É aquela famosa escolha, né? Usa a base como... Aqui no do Naves, para mim, não faz sentido nenhum, porque o Naves ele já se provou que ele pode jogar no Palmeiras. Então, eu acho que entendo muito. O que você pensa aí? Cara, o do Naves é o mais sem sentido pra mim, que eu não entendo realmente. É aquela hora que eu questiono, será que eu não entendo nada de futebol mesmo? Será que se eu fosse aqui que eu não tô enxergando, né? Que o cara sempre entrou bem. Ele tinha a questão da saída de bola dele também, que é boa, então não era só questão de zagueirar, né? Como a gente fala. Em relação a ele, aí você fala, pô, beleza, um cara mais experiente, um cara mais pronto, mas em relação a ele, o Vitão, eu não vejo tanta diferença, né? Ele e o Nino, talvez sim, mas o Vitão não vejo tanta diferença assim. Então, eu realmente até hoje não entendo. A gente, em vários momentos, inclusive, depois que ele saiu, a gente precisava de um zagueiro. Na pegada dele, a gente não tinha. Agora que a gente teve a queda do Murilo, por exemplo, acho que ele seria uma boa estar junto aí também. Então, eu realmente não entendo o que eles olham, o que o Naves não entregou até agora, que outro zagueiro também não tenha feito no Palmeiras. O próprio Murilo agora que teve uma caída, né? Então, realmente é o cara que olha e fala, caramba, será que eu não entendo nada de eu achar esse cara bom? E os caras ali, simplesmente nem minutagem dava para ele, né? Enfim, o Naves, que fez muitos bons jogos no Palmeiras, realmente não consigo entender. É aquela hora que você realmente pensa, cara, o que será que ele fez? Será que ele fez alguma coisa muito errada? Pô, o cara dava zoada no treino. Será que ele viu o imposto de renda do Abel? O que será que o Naves fez que ele não conseguiu ficar no Palmeiras? É definitivamente uma coisa que eu não entendo, que para mim é aquele jogador até que tinha bastante potencial de você usar e você conseguir vender bem também, né? Uhum. E vamos falar aqui agora de duas crias da academia que podem ser vendidas, que podem sair do Palmeiras. Vamos falar aqui uma por uma, explicar a situação para vocês. Outro nome que está fervendo no mercado é o do Riquelme Felipe. Ele quer destaque na base do Palmeiras, mas ele ainda não conseguiu espaço de verdade no profissional. E mesmo assim, ele já está chamando a atenção de muito time. Um deles é o Copenhague da Dinamarca. Você gosta de Copenhague? O chocolate pelo menos é bom. E o café também. Você já não, o problema é o preço, né, cara? Um tabletezinho. Eu, pra ser sincero, as únicas vezes que eu comi Copenhague, eu ganhei, viu? Porque eu não dou conta, não. É bom. E é caro. E falando de dinheiro, ó, o Copenhague quer oferecer um valor pelo Riquelme. Antes disso, o Zenit da Rússia, ele tinha tentado levar o Riquelme, mas barrou aí na pedida alta do Palmeiras, que era algo de 15 milhões de euros. Alto, né? Para mim não é alto, né? Essa pedida para um garoto da base, sabendo que o Palmeiras pode entregar. Cerca de 95 milhões na cotação atual. E por que o Palmeiras pediu alto, né? Considerado alto, pelo menos nos padrões do mercado? Porque o Palmeiras montou um orçamento agressivo para 26, com quase 400 milhões em vendas de jogadores, e o Riquelme ele é visto como um dos principais ativos para bater essa meta, junto com nomes como o Alan e o Benedetti, que também tem europeu de olho já faz um certo tempo. Nós trouxemos o Barcelona aqui, que poderia ter levado o Benedetti, estava interessado. Então, o recado aqui é claro, Copenhague sondou, e é o seguinte, se bater o valor de 15 milhões de euros, a chance do Riquelme Felipe sair é grande. A partir desse patamar, o Palmeiras começa a considerar a venda, exatamente porque faz parte do plano de equilibrar a caixa e ao mesmo tempo seguir investindo em elenco forte. O Riquelme ele pode nunca ser titular do profissional e ainda assim virar uma das grandes vendas da história da base do Palmeiras, seguindo aquela trilha que já foi de Vitor Reis e de outros garotos aí que saíram para a Europa. Antes de você opinar, eu vou fechar aqui com o Alan do Newcastle. Essa é pesada. Ó, novela pesada da Premier League para fechar aqui a questão mais quente de vendas e mercado, né? O Alan
tá tendo uma sondagem pesada da Premier League e o Newcastle tá muito disposto a investir os valores que o Palmeiras está pedindo, viu? Pelo menos próximo disso. O Palmeiras quer mais, mas o Newcastle está bem disposto a levar o Alan, está inclinado a levar o Alan. Ele que é um dos mais valiosos do elenco do Palmeiras hoje, ele está no centro de disputa do mercado. O que era só sondagem virou hoje uma coisa séria. Tem, inclusive até informação do Bruno Andrade, da ESPN, o Newcastle está disposto a colocar na mesa 30 milhões de euros, algo perto de 190 milhões de reais para tirar o Alan do Verdão. Só que aí o Palmeiras já deu o recado. Nos bastidores, o Palmeiras trabalha com um valor mínimo na casa de 45 milhões de euros para negociar o Alan, que tem multa rescisória ainda maior e um contrato longo. Então aqui a lógica ela é simples. Ele é jovem, ele é versátil, ele rende como volante, meia, ele joga até aberto, que é quando ele faz aquele salseiro na LDU. Ele foi peça importante em jogo grande em 2025 e o Palmeiras se acostumou também a vender caro. Vendeu o Henrique para o Real Madrid, Estevão para o Chelsea, o Luiz Guilherme para o West Ham e também o Vitor Reis, né, que acabou indo para o Manchester City. Então o sarrafo tá alto e o Newcastle não é o único interessado, né? Tem o Fulham, o Brighton, já apareceram aí especulações anteriores em cima dele e o mercado inglês tá todo mundo ali, não todo mundo, né? Pelo menos esses times mais meio de tabela ali, eles estão olhando há um certo tempo justamente porque sabe que dali costuma sair talento pronto para a Premier League. É só você olhar o que o Estevão tá fazendo no Chelsea, o próprio Kevin que tá no Fulham hoje, e o Palmeiras já deixou bem claro, em outros momentos, que pretende fazer algo em torno de 70 milhões de euros em vendas até, pelo menos até 2026, né, com essa geração mais jovem, e o Alan é visto como um dos nomes que pode fechar essa conta desse pacote, como o Endrick e o Estevão fizeram em anos anteriores. Então, o Newcastle quer muito o Alan, o Palmeiras não está desesperado para vender, e só senta para conversar de verdade a partir de um valor muito mais alto que os 30 milhões iniciais. Então, é potencialmente a maior, pode ser, né, pode ser talvez uma das maiores, a maior, né, venda da história do clube, se chegar perto do que o Palmeiras projeta. Se rolar, a gente está falando de mais um menino da academia pulando direto para a Premier League e de um Palmeiras que, de novo, se posiciona como um clube que sabe vender bem, né? Aprendeu a vender bem. Nessa conta aí das duas notícias, você teria 15 milhões aí do Riquelme, mais 45 do Alan, né, falando em euros, óbvio, e aí já dá quase 400 milhões de reais, e aí basicamente dá o que o Palmeiras pensa em gastar, né, então você já conseguiria, digamos, empatar a parada aí, mas claro, ainda teria, a gente falou ontem do interesse do Grêmio, né, tanto no Everton quanto no Veiga, tem o Benedetti, pode ter outros meninos aí saindo também, talvez algo mais jogadores aí também do profissional, então o Palmeiras realmente hoje, graças a essa molecada aí, consegue bater suas metas de venda, né? Porque tá surgindo, cada ano, cada safra nova, surge um moleque bom assim. E o do Alan, realmente, assim, o problema é que ele hoje eu enxergo ele como titular, né? O 12º jogador, como a gente viu, mas faz parte disso, de você ter uma base boa. Só que aí você vai ter dinheiro, tipo, você vendeu o Alan, você vendeu o Riquelme, você vendeu o Benedetti, você vai ter dinheiro para trazer um cara, né, digamos, até mais pronto que o próprio Alan aí realmente acertar no mercado, né? Então você tem que ser assertivo aí, não ter aposta. Se for para apostar, deixa o Alan quietinho aí mesmo. Agora, se você vender, realmente você já tem que ir atrás de um cara para chegar e resolver. E o que o Alan tava fazendo nessa reta final, nesse segundo semestre, é difícil no futebol brasileiro, porque ali na ponta, até digo que tem bastante gente que faz, só que o Alan ele chegou a jogar de segundo volante, foi bem, o cara fez tudo no campo, e isso é muito difícil achar no futebol, não só brasileiro, né, de maneira geral. Hein? Exatamente. O que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários. Você venderia tanto o Riquelme quanto o Alan? Qual valor você venderia o Alan? Deixa nos comentários aí pra gente saber. Porque o Palmeiras quer mais. O Palmeiras quer mais e eu acho que não tá errado. Tem que vender acima mesmo. Porque paga uma bala em cada bagre lá na Europa, né? E aqui no Brasil os caras querem pechinchar. Lembrando que o Palmeiras tem um histórico muito bom aí de promessas para a Europa. Perfeito, meus amigos. Você chegou até aqui, cara, por favor, dá o like no vídeo. É muito importante pra gente se você chegou até aqui, cara. Se você que é nosso seguidor, já conhece nosso trabalho, a gente sempre pede o like pra você. É o mínimo que a gente pede, que ajuda muito o nosso trabalho. E você que chegou até aqui, não nos conhece, gostou do vídeo? Se você gostou, agora sim você deixa o seu like e se inscreve no canal. Muito importante pra gente. Perfeito? Agora, vamos pro fim do vídeo. E a gente volta aqui a qualquer momento com novas informações. Eu agradeço demais a sua audiência, a sua paciência de aguentar a gente falando aqui por meia hora.
E calma que tem mais, viu? Hoje pode ter mais informação a qualquer momento. Estamos ligados no mercado, estamos ligados nas notícias que estão saindo aqui. E a qualquer momento, tendo uma nova informação, nós voltamos aqui para vocês. Valeu, senhores. Um abração, uma ótima sexta-feira e a gente volta aqui a qualquer momento.